do Senhor, crianças, tudo bom? Estamos no nosso momento missionário, tia Jó e tia Carla. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês. A gente está falando sobre esse país, a China. E eu vou mostrar para vocês agora um vídeo, né, falando das comidas que eles comem lá na China. E são comidas muito exóticas. O que é comidas exóticas, tia Jó? São comidas muito fortes, diferente da nossa, né? Eles usam muito, os molhos deles são muito picantes, muito fortes, né? E tia Jó vai mostrar para vocês agora um vídeo para vocês verem, né, como é que eles comem lá, tá bom? Combinado? Amém, crianças? Como vocês viram o vídeo, né? São comidas muito fortes. Mas agora a gente vai orar por esse país, a China, junto com tia Jó. Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos estar clamando por este país. Assim como a gente pode estar falando do amor de Deus, como tem muitos missionários lá nesse país também, nós iremos orar por eles, né? E por nós também que estamos aqui, né? Cada um de nós orando por eles, tá certo? Vamos lá? Senhor Jesus, queremos te agradecer pela rica oportunidade, Senhor, que nós podemos estar aqui para poder falar contigo. E queremos, Senhor, te apresentar este país da China. Deus, tu conhece cada um, tu conhece cada vida que se encontra nesse país. Tu conhece os seus costumes, as suas vestes, cada missionário, Senhor, que foi para este país evangelizar, que as tuas mãos poderosas possam estar protegendo, Senhor Jesus, esses missionários, que nós possamos estar orando por esse país, Senhor, e se encontra, Senhor, ali, mas que o teu amor, a tua misericórdia, Senhor, possa descer naquelas vidas. Queremos te apresentar cada criança, cada governante, Senhor, deste país. Ajude, Senhor, dê sabedoria, dê força. Jesus, que eles possam, aqueles que não te conhecem, que eles possam verdadeiramente, Senhor, possam estar ouvindo a tua voz, ouvindo falar de ti. Assim como nós estamos aqui orando por eles, como tem vidas lá também evangelizando, e tem vidas lá também que te conhecem. Em nome de Jesus nós te pedimos.
E já queremos, Senhor, te agradecer, porque eu sei que Tu és o Deus desse país também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, tia Jó. Saúde as crianças com a paz do Senhor. Vamos para mais um capítulo da história missionária do nosso jovem missionário Hudson Taylor. Mas antes eu quero ler com vocês, aqui na Bíblia, Romanos, que fica no Novo Testamento, capítulo 6, o versículo 23, que diz: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, crianças, bom, vocês lembram, né? Hudson Taylor estava a bordo do navio Dumfries e ele estava viajando para a China, a tão sonhada China. Então, no meio da viagem, tinha fortes tempestades e ondas gigantescas. E o navio, nesse momento, estava sendo levado para fora do destino certo. O navio estava sendo levado para pedras pontiagudas e bancos de areia. Então, o capitão estava muito preocupado e ele disse: Nós já fizemos tudo o que podíamos e agora não tem mais nada para fazer. Então Hudson Taylor foi até o capitão e disse: Senhor, me permita dizer, mas nós ainda não fizemos tudo o que podíamos. Ainda resta uma coisa para fazer. E o capitão disse: O que será? E Hudson Taylor disse: Neste navio há 4 pessoas cristãs. Permita que cada uma dessas pessoas vá para as suas cabines e ore ao Deus do céu para que Deus envie um vento para que sopre o navio para o destino correto. O capitão logo concordou, porque ele era uma dessas 4 pessoas. Então eles foram até as suas cabines e oraram a Deus. E logo em seguida, Hudson Taylor, ele teve certeza que Deus tinha ouvido a sua oração. Então, ele foi até o oficial e disse: Por favor, baixe a vela. A vela era tipo cortinas gigantes que sopravam o navio para o destino correto. Então, o oficial disse: Por quê? Por que eu baixaria as velas? Ele disse: Porque nós oramos a Deus para que Ele envie um vento para soprar o navio para a direção certa. E o oficial disse: mas eu prefiro ver o vento. Então Hudson Taylor insistiu: Por favor, baixe a vela. E resmungando, o oficial foi e baixou a vela. E aí, logo nesse mesmo momento, o Senhor enviou um vento que soprou o navio para o destino correto. E então, eles glorificaram a Deus, ficaram muito felizes. Passou 1, 2, 3, 4, 5 meses até que Hudson Taylor chegasse a Xangai, capital da China. E ele ficou muito feliz e emocionado porque estava pisando em terra chinesa. Ele glorificou a Deus e ele já queria sair falando de Jesus para aquelas pessoas, mas Hudson Taylor ainda não sabia falar chinês muito bem. Então, ele foi para a casa de um senhor inglês, um missionário que morava lá também. Mas Hudson Taylor foi o primeiro missionário a ir para o interior da China para falar de Jesus. Então, lá ele teve aulas com um professor chinês e esse professor estava ensinando Hudson Taylor a ler as palavras chinesas e a falar chinês. Hudson Taylor estava cansado de tentar entender aquela língua que ninguém entendia, que parecia mais um desenho. Passado muito tempo, Hudson Taylor já estava conseguindo falar chinês. Então, ele alugou um barco-casa e ele ia para cima e para baixo com seu ajudante chinês. Às vezes ele ia só ou com um missionário chinês e ele ia até as vilas, até as cidades mais próximas
distribuindo remédios, folhetos, Novos Testamentos, falando de Jesus para aquelas pessoas. E quando as cidades eram muito distantes e o Hudson não podia ir a pé, ele ia de táxi. Olha os táxis chineses como eram naquela época. Os táxis eram carregados por um ajudante chinês e ele ia nos táxis para as cidades para falar de Jesus. E algumas pessoas ficavam com medo porque nunca tinham visto um estrangeiro, nunca tinham visto uma pessoa diferente delas. Todos eles eram muito iguais e tinham seus olhos puxados, o cabelo preto e usavam as mesmas roupas. E eles ficavam com medo e algumas outras paravam, olhavam para ele, começavam a rir e prestar atenção nas suas roupas. Mas Hudson Taylor falava de Jesus para aquelas pessoas. E as que sabiam ler, aceitavam seus folhetos e ficavam felizes em ouvir falar de Jesus. Então, certo dia, Hudson Taylor e um amigo seu missionário estavam indo para uma cidade para falar de Jesus. E um homem disse a ele: "Não vá por aí, essa cidade existem pessoas muito maus e eles podem fazer alguma coisa ruim para você." O que você faria, criança, no lugar de Hudson Taylor? Você voltaria ou você seguiria a viagem para uma cidade perigosa? Hudson Taylor e seu amigo, eles confiaram em Deus e eles disseram: essas pessoas maus também precisam ouvir falar de Jesus. E eles seguiram adiante, mas porque Deus estava com eles. Chegando lá, na porta da cidade, os soldados agarraram Hudson Taylor e seu amigo, começaram a bater neles e dar pontapés neles. E alguém gritou: "Vamos matá-los!" E agora Hudson Taylor e seu amigo estavam em perigo. Então um dos soldados disse: "Não, vamos levá-lo ao mandarim." O mandarim era como se fosse um chefe da gangue. Ele era um líder chinês local. E lá eles arrastaram Hudson Taylor e seu amigo até o chefe, o mandarim. E chegando lá, aquele homem que estava com uma túnica azul, uma pedra preciosa em seu chapéu, disse: "O que vocês vieram fazer na minha cidade?" E Hudson Taylor e seu amigo disse: "Nós somos missionários ingleses, nós só viemos falar de Jesus para essas pessoas." Então o mandarim ficou olhando para eles e disse: "Sirvam chá para esses cidadãos." Então ele serviu chá para eles e ficou conversando com eles. E ouvindo Hudson Taylor falar de Jesus, Deus estava cuidando de Hudson e de seu amigo em todos os momentos da sua vida, até em situações de perigo. E quando eles voltaram, o mandarim disse: "Soldado, escoltem ele até o fim da cidade, para que nada de ruim aconteça com eles." E assim o seu amigo, Hudson Taylor e seu amigo, saíram pela cidade distribuindo folhetos e falando de Jesus para aquelas pessoas livremente. As pessoas maus da cidade de Tung Chau ouviram falar de Jesus. Eles conheceram Jesus. E a obra de Deus foi feita. Glória a Deus! Então, Hudson Taylor chegou na sua casa e ele estava muito cansado. E lá ele foi comer seu arroz com ovos de pata, que é a comida dos chineses. É igual o nosso arroz e feijão aqui no Brasil. Lá eles gostam muito de comer ovos de pata, porque é um ovo maior que o ovo de galinha e tem muitos nutrientes. Então, Hudson Taylor, o seu ajudante chinês, ficou observando e disse: "Senhor Hudson, o senhor come igual a gente, fala igual a gente, mas não se veste como a gente." Então Hudson Taylor disse: É mesmo. Se eu me vestisse igual aos chineses, seria muito mais fácil ganhá-los para Jesus. Eles não ficariam olhando para as minhas roupas, nem rindo de mim por ser diferente." Então Hudson Taylor cortou seu cabelo,
tingiu de preto, colocou uma túnica azul, blusas de manga longa, bermudas e um desconfortável sapato chinês. E ele ficou parecendo com um chinês de verdade. Ele gostou daquelas roupas. Era mais confortável do que o seu terno inglês. E ali ele ia para a casa das pessoas e falava de Jesus para aquelas pessoas. E as pessoas não viam mais ele como uma pessoa diferente. As pessoas começaram a gostar dele. E assim ele cuidava dos enfermos, distribuía remédios e falava de Jesus para as pessoas. E certo dia, ele visitou um vilarejo, uma ilha. E lá as pessoas gostaram tanto dele que ofereceram uma casa chinesa para que ele pudesse ir morar lá. Ele ficou muito feliz, ele iria ter a sua própria casa chinesa. Então, ele ficou morando lá naquela cidade, cuidando daquelas pessoas e falando de Jesus. E ganhou, à noite, ele falava para os seus vizinhos também. E ganhou 2 pessoas para Jesus, um ferreiro e um empresário. E se tornaram alegres cristãos. Mas, crianças, certo dia, os médicos e farmacêuticos daquele vilarejo, daquela ilha, ficaram com inveja de Hudson Taylor, porque as pessoas não estavam mais procurando eles para receber remédios. Então, os médicos e farmacêuticos falaram com os governantes locais e disse: esse homem, ele está atrapalhando os nossos negócios. Então, os governantes falaram com o Hudson Taylor e expulsaram o Hudson Taylor da ilha. O Hudson ficou muito triste. Quando tudo estava indo tão bem, ele teve que fechar a porta da sua casa e ir embora. E ele disse: ah, Deus, por que as coisas têm que ser tão difíceis para nós que somos missionários? Mas Hudson não sabia, crianças. Deus estava preparando uma surpresa especial para Hudson. Quer saber qual é a surpresa? Vocês vão saber no próximo capítulo. Fiquem na paz.